Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, porque esse momento é muito precioso e se torna um verdadeiro banquete espiritual, aonde todos que aqui estão nos nossos lares irão compreender e irão entender a relação do mundo espiritual com o mundo material, buscando o entendimento de tantas dores, sofrimentos que estão relacionados à nossa compreensão, ao nosso ponto de vista. É nessa intenção que Jesus se faz presente através dos benfeitores espirituais, trazendo a instrução através do seu evangelho, explicações claras, concisas, acerca dessa realidade que todos nós estamos inseridos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. A semana passada nós fizemos o item 5 e 6, e hoje eu vou ver se eu consigo fazer o 7 e o 8, né, que é o final. Bom, dessa máxima, concedido-vos será o que quer perdidos, o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não aceder a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós e que é para nosso, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe, dessa forma, o mérito da ação. Ele assiste-os o que ajuda a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender o mínimo, despender o mínimo esforço. Capítulo 25, item 1 e o seguinte. Bom, eu vou explicar essa parte aqui. Talvez a gente não consiga nem entrar no último item, mas tem muita coisa para a gente falar aqui. Toda essa organização, quando a gente lê a primeira parte aqui que nós estamos vendo, a gente quer que as coisas funcionem como uma varinha de condom, né? Lá da princesa, que eles vai lá e bate assim e tudo acontece. Na verdade, quando cheguei até aqui no Evangelho, eu preciso entender toda essa dinâmica de funcionamento. E uma das coisas que ele fala nesse item é uma coisa que está bem clara para nós que buscamos o estudo. O plano espiritual, ele é todo organizado. Desorganizados somos nós. E nós, para nos organizarmos, nós precisamos passar por um processo, né, de aprimoramento, de sentimentos, de sentir, de burilamento, vamos falar assim.
Então, tudo aquilo que nós pedimos é nos dado, mas não do jeito que a gente quer, né? Não do jeito que a gente quer. Se eu falei que na primeira parte tudo que nós falamos e pedimos é atendido, está aqui. E o plano espiritual está todo organizado em cima disso daí. Tudo. Né? A mesma coisa se a gente pegar uma célula, a gente vê que está toda uma estruturação, toda a organização ali. E nós que estamos aqui nesse corpo físico, nós temos um papel muito significativo, que é administrar isso que Deus nos deu. Tá? E aí, erroneamente da nossa parte, fica, né, deixando a desejar quando eu peço e eu não me movimento para acontecer aquilo que eu pedi. Tá? Seria um equívoco muito grande tudo que eu pedi, a espiritualidade falou, toma. Né? E não é bem assim. Tá? Então, nós temos várias situações que nós somos inseridos na existência que tem uma finalidade de aprendizado para o espírito. Então, cada barreira que nós encontramos, né, a gente pede, né, vamos dar um exemplo, a gente pede para Deus, né, mas se eu não fazer, não movimentar, como que Deus vai me ajudar? Então, por isso que ele fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. É a mesma coisa, eu querer passar num vestibular, querer passar num concurso e não estudar. E pedir para Deus para que eu consiga, né, passar naquela prova. E, na verdade, não é bem assim. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pedimos, nós temos isso na mão. Só que a gente não vê. O que Deus nos dá? Paciência, força, né? E nos dá uma condição total para que nós, né, atinja os objetivos propostos. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Não entendemos. A outra parte, todos os nossos anseios, os nossos desejos, está ligado às coisas materiais. A nossa intencionalidade até que é boa. Tá? A nossa intenção é boa. Mas dentro dessa organização, o que nós estamos fazendo de posse dessas conquistas? O que nós estamos fazendo? Deus permite isso? Sim. Eu pedi a riqueza, eu trabalhei, conquistei. Mas veio a riqueza, o que eu fiz dessa riqueza que eu tive? Bom, da outra parte que eu vou falar agora é muito interessante. E eu comecei a ver isso quando eu comecei a estudar as obras de André Luiz, o mecanismo de funcionamento. E sempre falo para vocês, será que é só eu que vi isso? Será que é só eu que consegui visualizar o que estava implícito naqueles textos, aonde questionamentos foram feitos por mim, em cima da leitura para tentar entender? Ou se era a própria espiritualidade me passando informação acerca daquela situação que eu estava vendo. Bom, primeiro ponto. Tudo que nós fazemos, há uma organização comandada pela espiritualidade superior. Mas a outra situação está lá numa parte aonde Kardec pergunta aos espíritos qual a ação dos espíritos sobre nós, muito mais do que imagineis. Somos nós que vos dirigimos. Dentro dessa organização, quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós vamos ver lá os tipos de encarnação. E Kardec vai fazendo os questionamentos. A espiritualidade superior permite, em certos casos, administra toda uma estrutura reencarnatória de espíritos, mas muitos espíritos, né, dentro dessa organização, está condicionado a responsabilidades
e disciplinar, uma ordem disciplinar de cada um que está nessa organização planetária. E aí o que acontece? Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, as afinidades dos espíritos que estão ligados a essas condições, que são verdadeiras falanges, né, de espíritos e organizações que escapam ao meu entendimento, mas que a luz da complexidade não foge aos olhos de Deus, que tudo vê. Tudo vê. Então, nesse sentido, quando nós pedimos, né, os espíritos que estão do outro lado, que são essas nuvens de testemunha, se aproximam de nós. E aí eu perguntei, muitas vezes lendo os livros, principalmente os livros de André Luiz, foram justamente essas partes que o próprio Cristo pediu que André tirasse. Tirasse. Porque André foi lá e colocou todas as explicações com relação a isso. E eu já vi alguns palestrantes falando sobre isso, mas falando assim muito superficialmente. Eu, ouvindo aquela palestra, entendia tudo o que estava sendo falado e o que estava entre linhas. Dentro dessa condição, quando nós pedimos essas organizações de espíritos que não sabem o porquê se ligam a nós, está sendo coordenada por equipes de espíritos superiores que permite, por afinidade, que esse espírito se aproxime do outro e, logicamente, a objetividade do intento aconteça. Grupos são formados, né? Grupos são estruturados em cima dessa organização que se unem, né, por afinidades. E nós esquecemos disso, tá? E nós esquecemos disso. E André Luiz coloca isso implícito nessa sua obra, né? Eu não sei se foi em Mecanismos de Mediunidade, se não me engano, foi lá que está muito implícito, quando o espírito vem na encarnação, a espiritualidade vê o intento dentro dessa organização e permite que tudo aconteça. E por trás, toda a justiça divina de pedidos do espírito, que involuntariamente não sabe, é atendido, mas com a finalidade evolutiva. É lá que está a situação, né, de retornarmos para o plano espiritual, e a pergunta vai ser feita: o que fizeste dos talentos, que é o que deu as palavras dos talentos que foram dados a todos nós? A mesma coisa, comecem a analisar a mediunidade, nós espíritas. Foi dado tudo. Tudo o conhecimento para que nós tivéssemos objetividade na construção íntima do espírito imortal que habita um corpo. Então, quando Cristo fala naquela parte, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, ele já sabia das potencialidades do espírito. Ele já sabia da evolução do espírito que habita corpos e que também está no plano espiritual, ligado por fios tenuíssimos que escapam ao nosso entendimento, com o intento de promover a evolução, não só do espírito, mas de grupos, né, de falanges enormes de espírito. Aí agora eu volto para cá. Então, tudo que eu peço está dentro dessa condição, através da prece, aonde é analisado tudo isso. Tudo isso que eu não sei. Lembram que ontem, né, no estudo, eu falei que, graças a Deus, Deus deu esquecimento do passado. Aos espíritos, não. Aos espíritos que estão ligados à matéria, ele tem um papel preponderante que permite, quanto mais o espírito estude,
Quanto mais o espírito busca a compreensão, espírito da mesma tenacidade, se liga a esse espírito. Isso nessa questão que nós temos, mas quanto mais o espírito pede, tenta buscar o materialismo, tenta buscar tudo aquilo que está ligado a ele e que vai suprir o seu ego, é permitido também pela espiritualidade. Só que dentro dessa organização, que é muito grande, não é pouca, gente, é muito. Deus analisa tudo. Tudo. Por isso que eu preciso ir lá na Gênese e entender de como funciona o mecanismo de iluminação, de irradiação desses espíritos que são evoluídos e que estão todos trabalhando para a evolução do planeta. Tá? Então, tudo que eu peço em prece, a espiritualidade vê a minha intencionalidade, a minha objetividade e a minha condição para receber aquilo num contexto de ordem para evolução. Tá? E que os espíritos não sabem. É por isso que veio a doutrina trazendo toda a explicação necessária. Então eu posso pedir a cura para um espírito. Eu vou lá, oro, peço, magnetizo, dou passe, mas se aquela enfermidade, aquele contexto que ele está inserido, né, eu estou transportando para ele, motivando, dando uma condição para que ele tenha essa situação aqui, ó. Sempre se ele pedir confiança, coragem e paciência e resignação. A outra parte está condicionado aqui, escapa ao meu entendimento. A outra parte que eu vi e até comentei com um amigo meu, até passou aqui na frente hoje, um espírita, né? E eu na rua encontrei, toda vez que a gente se encontra, a gente fala, hoje não deu porque eu estava conversando com o outro na frente de cá. Mas ele para e vem conversar comigo. E numa conversa que eu tive com ele há muito tempo, eu falei sobre isso com vocês. A seguinte situação. A espiritualidade, principalmente o espírito imortal que habita esse corpo, ele sabe de tudo. O que o meu corpo abafa e não consegue, o espírito consciente dele, ele sabe, aproveita todas as situações que ele está inserido e vai até o último ponto para aproveitar a encarnação. É lá que está, quando eu busco os ensinos, a eficácia da prece sobre o corpo e sobre o espírito, que vem coligada com estudo e com uma ordem disciplinar condicionada a questões morais, o espírito entende e traz aquilo como autoiluminação. Tá? Mas o espírito que não tem essa autoiluminação e é permitido pelo livre-arbítrio, eu pedi a riqueza, né? E a riqueza foi me dada. E lembre que eu falei toda essa estruturação de como há essa proximidade dos espíritos, porque falanges, né, vão se aproximar dele de outras encarnações, e é permitido isso, é permitido, por isso que muitos espíritos, nós combinamos lá do outro lado, nós viemos para cá e fazendo tudo diferente. Tudo diferente. Né? Por isso que Emmanuel foi para Chico e falou disciplina, disciplina e disciplina. E olha o que o Chico fez. Né? Supera toda a minha capacidade, né, de entendimento frente a essa doutrina. E aí a gente começa a olhar, e aí a gente vê que tudo, quanto mais eu leio, eu sei que eu não sei nada. Mas o Espírito sabe. E o Chico, quando Emmanuel falava com ele,
Ele sabia tudo, o espírito do Chico já sabia de tudo que o Emmanuel estava falando, porque ele seria submetido a uma ordem de comando muito grande para entrar em contato com organizações que superavam todo o entendimento dele. Ele precisava buscar as obras básicas. E foi isso que o Chico fez. Para depois ele ir para os livros, né, da psicografia, trazendo todas aquelas informações. Então, são questões muito claras, né? E são questões bem interessantes. Para a gente entender legal isso aí, tem uma... E vocês, eu acho que já viram, né? O Chico tinha uma família que estava perdendo tudo. E para a gente entender o que eu estou falando aqui, aí vocês vão ter noção, lembrei agora. E o Chico, nessa família foi procurar o Chico pegou e foi fazer o evangelho, né? Eles não tinham mais nada, já tinham perdido tudo. E o Chico foi, 1, 2, 3, fazendo o evangelho, o Chico passando todas, né, tentando elevar a resignação daquela família que passava por necessidade, que perdera tudo. E aí os ladrões entraram e roubaram aquilo que eles mais tinham de precioso dentro da casa. Aí foram para cima do Chico, né? De todas as falas, o Chico pegou e abriu o jogo. Vocês terão que agradecer, porque aquele objeto que estava lá fazia parte, né, que vocês falavam que era de toda uma família, que era carregado pela família há muito tempo, tinha muitos espíritos ligados a ele, e era preciso que ele fosse tirado de dentro do seu lar para que vocês vencessem a prova na existência. Aí dá para vocês terem uma ideia, né, para nós termos uma ideia do que a prece está falando. E daquilo que eu falo, né, de uma situação, de um jargão que tem, né? Quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. E, na verdade, se eu inverter, quanto mais eu rezo, né, mais provação eu vou ter. Né? Porque a espiritualidade, no contexto que nós temos, que nós olhamos como catástrofe, que nós olhamos como o fim para a minha existência, eu estou mal, eu estou ruim, porque eu não atingi os objetivos, para a espiritualidade, isso é uma provação. E aí eu esqueço que nós estamos num mundo de prova e expiação, estudo o evangelho e esqueço nessa parte. E vou lá e oro, e peço, né? E, na verdade, dentro desse contexto, é o que essa parte está falando para nós, né? Está falando para nós. A mesma coisa, tem uma palavra que eu falo vocês, né? Nós ouvimos muito, que é a crise. A crise, ela vem nos avisar que algo está errado. Se é crise econômica, eu tenho que cortar gastos. Se é crise, vamos dar um exemplo, eu tive uma crise da rinite. Eu vou saber que é alergia, mas o que está trazendo essa alergia? Tá? Então, é nesse contexto que essa parte, esse item está fazendo conosco. A providência divina sabe de tudo, né? E nós, vamos dizer assim, não sabemos de nada. De nada. Mas Deus, que tudo vê, atende às nossas necessidades. A mesma coisa da história do Chico com essa família e de muitos outros casos que aconteceu na nossa existência e depois, lá na frente, a gente dá risada. Não sei se vocês repararam isso, né? Passamos por aquilo, né? E depois vencemos, aí vem. E aí o Chico fala assim, nessa vida tudo passa. A dor passa, a felicidade passa. Porque estamos inseridos num contexto aonde tudo o que nós pedimos a Deus é nos dado. Nós que não temos ainda olhos de ver, e Deus está pedindo para nós que tenhamos paciência. Ele fala aqui, né? Tenhamos paciência, resignação, coragem.
para inventar, ou para avançar nas provas da vida. Todos nós. A gente quer isso, vai lá, conquista, e daqui a pouco a gente quer mais, né? E isso, todos nós estamos inseridos nesse processo, né? Lembrei de uma situação do Raul Teixeira com a mentora espiritual dela, a Sheila, né? E o Raul Teixeira falou para a Sheila assim, não, eu vou comprar aquele sapato. Aí a Sheila falou para ele, mas e depois? Porque ela já sabia da intencionalidade dele, de tudo que nós vamos querer suprir a matéria, nem tudo vai nos confortar. É nesse intuito que Deus atende às nossas necessidades, não do jeito que nós queremos, mas de acordo com o merecimento, com a condição que é levado o espírito a evoluir. E a hora que eu fiz só o item 7, a hora que a gente começou a ler, eu falei, não vou dar conta, porque essa parte ela é muito profunda e envolve a todos nós. Quantos pedidos nós não fazemos, tá? A outra parte eu vou deixar para outra situação, e aí eu vou falar de o que acontece com os espíritos, porque os espíritos também do outro lado pedem, tá, gente? Pede. E aí no item 8, eu vou falar sobre isso, do que acontece com os espíritos do outro lado. Quantos pedidos, gente? Quantos pedidos? E aí nós vamos entender todo esse contexto que a gente está inserido aí, né? A bondade de Deus é grande, mas muito grande. Deus é bom, soberanamente justo. Bom, nós vamos ver agora no capítulo 4, a pluralidade das existências, as parecências físicas e morais, né? Nós fizemos a 207 e a 207A. E hoje nós vamos para a 208. E a pergunta é o seguinte: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deles? Olha a pergunta que Kardec fez. Aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grandes influências exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Conforme já dissemos, os espíritos têm que desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, eu posso ter tudo que eu quis na vida, mas eu não fiz nada para amparar e ajudar os meus filhos. E aí? É nessa situação. O evangelho é tão profundo, gente, que não é, quando a gente lê várias partes, né, que a parábola dos talentos, ela vem trazendo informação, mas tudo que nós fazemos, a inteligência, tá, toda a organização planetária fica registrada no nosso campo perispiritual. Então, nós viemos para o corpo, isso daí fica abafado, não consegue ver o esquecimento do passado. E isso acontece com todos nós. É nessa sequência que vem agora a tomada de decisão, as conquistas ou estacionamento do espírito, ou não cumprimento daquilo que era da proposta reencarnatória. Então, quando Emmanuel fala para Chico da disciplina, ele não está falando só com Chico. Ele estava falando com todos aqueles que viessem a estudar a doutrina dos espíritos. Então, a profundidade do estudo do Evangelho está condicionado a atitudes comportamentais do espírito frente a diversas situações. Tá? Então, essa questão é de muita responsabilidade quando nós vamos falar, né, das questões. Então, tem várias famílias que recebem como filhos, né, não como os filhos por laços disciplinares, recebem também, mas uns são de antipatias, tá? São espíritos que não são espíritos afins, reencarnam agora como pai e filho, mãe e filho, e assim por diante, avós, para estruturar esse conjunto aí
que vem ensinar para nós o amor, tá? E aí são muitas as situações para a gente estar averiguando e entender. Aí que vem o que fizeste como pai? O que nós fizemos? Então é uma pergunta que hoje ela está em muita discussão com relação a nós, né, nas relações interpessoais, principalmente quando se fala na família, a coisa está muito complexa, tá? Muito mais complexa do que nós imaginamos. Então, se nós voltarmos aí 50 anos atrás, a pedagogia que tinha no passado era do medo, do chinelo. Hoje, né, é o diálogo, é a conversa, aonde os espíritos estão reencarnando numa postura que quando eu falo, eu tenho que ter uma ascendência sobre ele em questões comportamentais para ter argumento. Caso contrário, eu não conseguirei chegar até o meu filho. São várias situações para a gente analisar. E aí vem a ordem na psicologia, né? O Cristo, no final do século XIX, vem a psicologia para estar explicando tudo isso para nós. Então, tem muitos irmãos que falam assim, ó, tinha que voltar lá atrás, aquela situação, e não é lá o caminho, tá? Então, hoje, para mim ter uma ascendência moral sobre um filho, eu preciso ter uma atitude comportamental para que eu consiga direcioná-lo. Então, a pergunta está falando sobre isso, da responsabilidade que nós temos, né, pela questão educativa. Tá? É responsabilidade nossa. Bom? E aí, Miramês vai comentar sobre isso. Há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual na linha do Evangelho do Cristo. Alguns. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? Tá? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida num estado de graça na luz do amor. Tá? Quando a gente fala família, não é uma casa, né, de paredes. Nós falamos de um lar estruturado dentro das leis de amor. Então, a gente está vendo ainda, né, agora, talvez é essa questão que tá em xeque quando a gente pensa no passado, né, naquele contexto, e hoje são duas situações bem distantes, porque lá nós tínhamos a pedagogia do medo, né, do chinelo, da cinta, né, da vara, e hoje nós temos a situação do diálogo, tá? De trazer novamente esse diálogo para dentro da família, o respeito. E muitas vezes, quando nós vamos fazer esse paralelo, nós vamos entrar em choque. Nós não conseguimos, gente. Aquele modelo que nós tínhamos lá para hoje, ele não funciona. Tá? Ele não funciona. É nessa questão que a gente precisa estar analisando como eu estou. Né? É uma pergunta que eu faço para mim como pai, tratando meu filho, minha filha dentro desse contexto. Essa análise que nos chama. Nós estamos em outra época, em outra situação, que aquele passado ficou lá atrás e que hoje o único meio, tá? Eu usar métodos educativos, de conversas, de análise, de postura para que eu possa ajudar o filho, né? Hoje, a gente tem uma situação que é a coisa mais difícil, né, que nós estamos vivendo nessa época hoje, é se fazer presente, estar presente na vida dos filhos. Coisas que muitas vezes, se a gente analisar, a gente peca por isso, tá? E na época era outra realidade, né? E a gente tenta substituir hoje por bens materiais, mas não é isso que eles querem. Tá? Eles querem a nossa presença. Bom, os pais que não cuidam dos seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus,
Não se pode discordar da disciplina, desde mesmo a gestação, porque não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual, porque não conversar com o chegado do mundo espiritual, olha o que ele está falando. Tá? Será que tinha isso no passado? Né? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Tá? Ele depende até os 6, 7 anos, né? Que é preciso estruturar dentro do lar toda essa condição. Porque depois não consegue. Tá? Não consegue. E nós estamos vivendo, assim, um período muito crítico, né? Mas muito crítico. Eu que sou professor, estou dentro de escola, estou vendo, né, que muitos, né, muitos deles vêm, professor, me dá um abraço, porque eles não têm aquilo dentro do lar. O abraço, estou falando, né? Sem contar as outras coisas. Né? Então, são muitas situações que a gente está vendo hoje. O que fazer? O Evangelho está mostrando para nós, o Livro dos Espíritos, numa pergunta, está trazendo para nós grande reflexão sobre isso. E é uma leitura que eu estou fazendo para mim, eu estou lendo, né, que cada um faça o que nós estamos fazendo. Né? Então, se for um espírito menos esclarecido, lembremos de que disse Jesus, são os doentes que precisam do médico. Então, são enviados, né, justamente para aqueles que vão direcionar e vão ajudar. Tá? Lembremos de quando diz, eu e meu pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um na unidade da vida. Um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Olha o que ele está falando aqui, gente. Se eu sinto ódio, raiva, imagine o que essa criança, o que esse espírito está recebendo dentro do... E quando Jesus fala, eu e meu pai somos um, e ele fala, chamando a atenção da questão da maternidade da mãe, e aquele feto que está dentro dela é um só. Imagine o pai do lado, ali do lado, né, também, dependendo da condição, como que esse espírito vai vir à Terra. Tá? Então, aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar, em cada um em que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem. Tá? Lembrem-se que ele é um espírito. Imagine os espíritos que nós estamos falando. Eles ouvem, sentem tudo que nós fazemos e pensamos. E depois nós vamos pedir a Deus. A hora que nós estamos lendo o Evangelho, nós vamos pedir. Né? Mas o que eu estou fazendo com o quê? Tá? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho e pode se desenvolver. E se esse não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas? Tá? Então, cada vício, cada hábito dos genitores passa tudo para o filho. Dependendo, ele fala da condição que ele está de evolução, ele absorve ou não. Tá? Aí, cada um de nós façamos uma leitura dentro dessa questão para a gente entender. Então, cada virtude vivenciada no seio da família e semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor, o que se multiplica em favor do agricultor, pois é dando que se recebe. E aí nós temos muitas histórias, né, que a gente ouviu falar muitas. O Haroldo Dutra, eu acho que contou uma história linda, né? O Milton Nascimento também, toda uma estrutura, e viu, olha o caminho que eles tomaram. E são muitos, tá? E fora os relatos que também eu já ouvi dentro de escola, e olha os caminhos que os filhos tomaram, porque era justamente, eles tinham
vieram em lares todos desajustados, mas tinham uma certa evolução, e de toda aquela situação, eles conseguiram sobressair. Tá? É muito interessante. O pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade do seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência de Deus seja bem cumprida, e que, quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, acumulando a paz em sua consciência. Aconteceu comigo, sempre acontece com isso, né, comigo, né? Toda vez, há muito tempo, quando eu até hoje eu faço isso. Quando eu olho uma casa, um lar, eu falo que cada casa daquela é um universo. É a experiência que estão ali em loco dentro daquela casa, aonde os espíritos vão evoluir. Na verdade, o lar é lá que vai estruturar toda essa evolução, tá? Que seja de afins ou não afins, que reencarnam para aprender o que é esse amor aí, tá? Porque lá no mundo espiritual eles não conseguem, tá? Muitos espíritos estão numa condição que nos olham como inimigo, e aí Deus, né, lá que está a justiça das encarnações, reencarnam com o esquecimento do passado, e aí oportuniza na proposta reencarnatória que esses espíritos aprendam o amor nascendo como pai e filho, mãe e filha, ou avó, marido e esposa, e vice-versa, para aprender o que é o amor. Então, nós vivenciamos o amor numa condição bem, vamos dizer assim, não desse amor aí que a gente tem, que Jesus fala, mas o amor, vamos dizer assim, que muitas vezes é até egoísta para nós, né? A minha esposa, o meu filho. Mas é preciso que a gente sinta isso para depois chegar na plenitude, tá? Então, é preciso a gente viver essas experiências. Uma das coisas mais interessantes, Deus não é nosso Pai, né? Maria, mãe de Jesus, não foi a mãe, né? Foi toda. Então, cada um de nós vivenciamos a experiência aqui na Terra como pai, para entender a figura de Deus sobre os seus filhos. A mesma coisa a mãe, tá? A figura de Maria de Nazaré, que foi a mãe de Jesus, foi ali, recebeu aquele filho, né, que era o espírito mais evoluído que nós temos notícia, que é o nosso irmão, o nosso orientador espiritual, né, não só do planeta Terra, mas de toda a Via Láctea, né, dessa onde nós estamos. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, Maria, mãe de Jesus, ela traz ali o significado do que é ser mãe. E quando nós estudamos todo o Evangelho e vimos a figura do Cristo, quando ele fala, eu e o Pai somos um só, foi falado ali, né, no Evangelho. Aí nós vamos entender, né, que nós também foi oportunizado vivermos essa experiência como pai para entendermos aqui na Terra como que é ser pai, né? E aí nós temos várias situações que nós vamos viver dentro dos lares que tem uma finalidade evolutiva. E aí depois, quando eu vou para a leitura e entender todo esse processo, quebra-se todas essas desavenças que nós tínhamos da outra encarnação. Já aconteceu comigo uma vez, um espírito, ele veio numa situação, ele veio numa forma bem pesada, como a gente fala, sendo um obsessor, né? Ele veio e, conforme eu estava estudando, avançando, o espírito enxergou, me viu como filho de outra encarnação.
né? E aí ele se afastou. Aí que a gente vai compreendendo o que é a doutrina espírita. E aquilo para mim também foi de grande valia, porque muitos dos espíritos que visita, né, todo cuidado é pouco, quando nós chamamos de obsessores, aquele a quem nós chamamos muito cuidado precisa da nossa parte, porque ali pode estar ali clamando, mas pode ser um ente muito querido nosso, muito próximo, e que nós não sabemos. A mesma coisa nós sabemos, aqueles irmãos que muitas vezes impediam o alimento material, que nós não estendemos as mãos, pode ser ali uma pessoa muito querida nossa. É lá que entra aquela parte, né, que Jesus fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aí a gente começa a analisar a profundidade do que está falando essa pergunta do parentesco, né? A ordem moral que une os espíritos. E aí foi aquilo, né, que Jesus, quando fala que Elias já veio, ele retornou, mas nós não sabíamos quem era ele, né? E ele foi questionado: quem são meus pais? Quem são? Aí ele fala: todos aqueles que falam, né, que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos e minhas irmãs. Olha lá o que Jesus falou, tá? O espírito, quando consegue, né? Por isso que eu falo, quando essa doutrina, que ela chega a iluminar as consciências encarnadas, é a coisa mais linda, gente, quando o espírito consegue enxergar. Muitas vezes eu não consigo ver, mas o espírito, ele olha para mim, né? Eu não vou contar a história para vocês do meu encontro com esse espírito, que foi muito interessante, né? Eu cheguei a estar fazendo as observações, vendo ele, e o médium me recebe ele fala quem ele foi, né? Com relação a mim. Aí ele segue o caminho dele. E isso são vários, somos espíritos imortais, viajores. É essa a proposta da doutrina espírita esclarecedora acerca disso. Então, por isso que tem que estudar, gente. Tem que buscar com profundidade o estudo dessas questões para a gente entender. Não há efeito sem causa, né? Por isso que muitos estão querendo, né, afasta o obsessor. Por isso que eu falo, quando eu fui estudar o mecanismo da mediunidade de André Luiz, estudar toda a estrutura dos livros, né, foi aonde eu compreendi, né, foi até o doutor Isaías falou isso, que o próprio Cristo mandou que tirasse muita coisa, né, e eu enxerguei muita coisa também naquele livro que não estava implícito. Por isso que agora a coisa vai além, porque vem a inteligência artificial e vai chegar um ponto, a inteligência, aquilo que o homem não conseguiu ver, vai vir. Foi nessa parte que que o Kardec chegou, que se um dia o que ele colocou, escreveu, a ciência veio e explicou com mais detalhe, fiquem com a ciência. Então, Kardec já sabia que a inteligência artificial vinha e que aquilo que estava escondido e que o olho humano, a leitura do homem, não conseguiu ver, a inteligência artificial agora está vindo falando as verdades com relação a isso. A coisa é tensa quando a gente fala com relação ao espiritismo, né? Então, o pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo. Mesmo que custe o bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa esperança e bem-estar para os trabalhadores, né? Se na Terra não existe felicidade, ela existe mais adiante, e suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos. Olha só, gente, façamos a nossa parte, né? Adiante eles aprenderão.
E como nada se perde, o bem é mais duradouro, senão eterno. Embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá. Olha que lindo. Com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio da luz nascerá a claridade das estrelas. Felizes os filhos que adquirirem as qualidades morais semelhantes à dos pais, e muito mais felizes aqueles que ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizamos, zemos com o bem, na ardidura do amor, para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para que nos acompanhe. Muito lindo, né, gente? Essa parte, né, que essas perguntas, né, que Kardec fez aos espíritos, era de uma profundidade, e foi lá na onde que o Chico foi pegando e veio as obras complementares foram solidificando, foram explicando, né? Mas muitos não compreenderam. Muitos, gente. Muitos. Por isso que eu falo, doutrina espírita bem compreendida, ela é luz. Mal compreendida é queda. A essência da doutrina espírita está na compreensão dela, a fé raciocinada, para que a gente consiga aplicá-la a ela na nossa vida. Então, aquilo que eu falo, nós temos duas situações. O espírito vai se esclarecer, né, com a busca do encarnado, né, que busca o estudo, o encarnado evolui e o espírito também. E a outra parte é a reformulação íntima, é a luta do espírito para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então é a oração, né, que o nosso irmão, deu branco agora para falar o nome dele, fazia, né? Santo Agostinho fazia, e que é a oração mais clara que nós temos que trazer cada dia, né, nos iluminarmos, buscarmos entender, trazer esse Cristo para dentro de nós, de ação e atitude, buscar a compreensão da doutrina e tentar lutar contra as nossas imperfeições, né? Porque abafar, elas estão abafadas, vamos dizer assim, dentro de nós. Eu não sei dela, mas eu preciso trabalhar elas, né? Então, graças a Deus, essas sombras, elas existem, elas como é para qualquer um, uma forma para que ela precisa ser trabalhada na encarnação, né? Ela vai ser trabalhada, ela vai aparecer, e é lá que eu vou cortando as arestas quando ela vem. Então, aí que entra o Evangelho de Jesus, eu enxergo essa sombra dentro de mim e eu me fortaleço para trabalhar, né? Não deixar que ela propague. É nessa situação que nós viemos, né? E que nós estamos nesse aprendizado. E a doutrina espírita veio nos explicar e orientar. Sigamos Jesus, buscamos Jesus na sua essência, para conseguirmos evoluirmos. E estudando Kardec. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver todos nós, envolver o nosso planeta escola, envolvendo os lares, envolvendo todos aqueles irmãos que estão naquela catástrofe na Venezuela, não só lá, mas em todo o planeta, envolvendo todos os irmãos que estão nos hospitais, nos manicômios, envolvendo todos os lares que passam por privações, por necessidades materiais, porque Jesus atende a todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento, aonde nós buscamos a compreensão do seu Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, uma boa noite, e a semana que vem nós estamos aí de novo. Se Deus quiser. Boa noite, Dalmo. Boa noite, dona Emília. Boa noite, Dalmo. Boa noite, seu Aécio.